Ok, ah, nós vamos trabalhar o retorno das raízes da nossa fé. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos estudando a Torá e as suas respectivas porções. As porções elas foram organizadas lá no contexto do exílio babilônico, quando Israel foi levado cativo por causa da falta da observação do descanso da terra e dos anos sabáticos em que a terra precisava descansar, mas não descansou. Então, para esse descanso da terra, Israel foi levado cativo para o contexto da realidade do exílio babilônico. E lá se deram conta que estavam distantes da lei de Adonai, então se voltaram para a lei de Adonai e reorganizaram os estudos através das porções e também restituíram as sinagogas lá na realidade do exílio babilônico. E nós estamos hoje estudando as porções porque passaram-se 14 gerações do exílio babilônico até Yeshua. E depois nós vemos que Yeshua também, conforme o seu costume, se dirigia à sinagoga para observar também a Torá e as porções, e especialmente o cumprimento das porções, o cumprimento profético através da sua própria vida. Então, o próprio Yeshua, o Mashiach, o nosso Senhor e Salvador, Yeshua, Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach, é o cumprimento dessas porções e da própria Torá. E depois vemos Paulo também, o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, conforme o seu costume, também se dirigiam às sinagogas para discorrerem a respeito das Escrituras, sobretudo buscando oportunidade para fazerem menção a respeito da vida do Senhor, de Yeshua, a respeito da morte de Yeshua e a respeito da ressurreição de Yeshua. Então, nós estamos aqui nesse serviço de restauração das raízes da nossa fé. Esse é o nosso trabalho, restaurando as raízes da nossa fé. Não temos compromisso com o judaísmo. O judaísmo tem muito a nos ensinar. Sobretudo, estamos aqui para restaurarmos as raízes da nossa fé. Nós estamos hoje com o Fábio Braga. Fábio Braga é um pastor de ofício, trabalha a nível congregacional, trabalha a nível de redes ministeriais, servindo a redes ministeriais, trabalhando também com o corpo de Cristo na nação. Talvez logo mais em Israel, servindo a Israel, Fábio? Porque acreditamos nisso, acreditamos que os olhos dos judeus, os olhos de Israel têm que se abrir para o Mashiach, Então, Fábio Braga, é um prazer estarmos juntos, discorrendo a respeito da Torá messiânica, dessa perspectiva messiânica da Torá e da Tanakh, da Torá, dos Salmos e dos Profetas. Fábio? Com certeza. Bem-vindo, viu, Fábio? Obrigado. Realmente é um prazer estarmos juntos de novo para podermos falar sobre as Escrituras, sobre o nosso Senhor Yeshua, e tratarmos dessa porção que eu creio que vai edificar a tua vida, como vai edificar também aqui a nossa. Tá ok? Isso, muito bom. Então essa é a segunda porção do ano bíblico, do ciclo anual da Torá, e a Parashá se chama Noa, porção Noa. Noa, a segunda porção da Torá. Vamos lá. Vamos entrar nessa porção. A primeira porção foi Bereshit, que foi no início, Gênesis, e a segunda porção, portanto, Noa. Vamos falar a respeito rapidamente, um panorama bem breve da Parashá. A identidade e a missão de Noa. Noa quer dizer consolo no português, aqui na transliteração para o português. Recebe esse nome dos seus progenitores por causa da maldição que havia sobre a terra. Adão recebe essa maldição por conta do pecado, a maldição para a terra e maldição também para a fadiga do homem. Então o homem teria que obter o sustento para a sua sobrevivência a partir da fadiga, a partir da labuta, do trabalho forçado, do suor do rosto. Então nós vemos aqui essa configuração de maldição, e depois essa maldição se confirma no assassinato de Abel, Caim, quando assassina o seu irmão. Vemos a terra mais uma vez recebendo mais uma confirmação de maldição. Vemos a história de Noa, capítulo 6, verso 9 em diante. Em sua geração, Noa foi considerado um homem justo e íntegro. Acreditamos muito nessa lei de contemporaneidade, sermos justos e íntegros
para a nossa respectiva geração, não em relação à geração de Davi, geração dos patriarcas, geração de Elias, mas em relação à nossa geração. Buscarmos essa posição de integridade, de tzedakah, em relação à nossa geração. Não é isso, Fábio? Isso. O Fábio fica à vontade. Isso, até eu queria trazer um adendo interessante, como você colocou ali, do panorama da vida de Noa, porque é interessante, em Gênesis 3, versículo 15, o Senhor fala a palavra que para nós, que é a base, né, de todas as coisas para nós, que iria nascer um descendente através da mulher, que iria pisar na cabeça da serpente. Então a gente vê que Noa faz parte dessa realidade que o próprio Pai estava já instituindo, né, de restauração sobre a terra. E nasce Noa, o consolo, que fruto dessa semente, dessa perseguição da semente. Né? Então é interessante nós notarmos como a semente, se você observar sempre nas Escrituras, a semente, né, que vai culminar no nosso Senhor Yeshua. Né? Então Noa é desse aspecto. É uma imagem, uma figura desse renovo, já retratando dessa restauração que iria ocorrer. Muito bom, muito bom. As ocupações de Noa: agricultor, consultor naval, zootécnico, pregador, mas sobretudo Noa foi conhecido como alguém que andou com Deus. Então isso é uma reflexão importante para nós, sermos conhecidos ou reconhecidos como aqueles que andam com Deus, aqueles que andam com Adonai, independentemente daquilo que podemos fazer e realizar, mas sobretudo andarmos com Deus, né? E Noa andou com Deus como seu tataravô Enoque também andou com Deus. Então vemos aqui uma influência de geração, vemos aqui uma aliança geracional, né? Tataravô, bisavô, avô, pai, e aí Noa seguindo os passos de Enoque, né? Interessante. Andar com Deus é o antídoto para não andarmos ansiosos, Mateus 6 e Filipenses 4. Fala sobre isso, Yeshua e Paulo falam sobre isso. Esse andar com Deus, que eu acho que é algo muito importante para os nossos dias hoje. Né? Eu acho que é um ponto que nós precisamos muito se atentar, e principalmente essa figura agora que você trouxe, que é o antídoto para nós não termos ansiedade. Quando a gente vê hoje, né, nos nossos dias, muitos líderes, a gente vê pessoas de todo tipo de idade, né, crianças, jovens, mais velhos, sendo acometidos de uma ansiedade absurda, né, sobre a vida, porque não tem o andar com Deus sobre a sua vida. Né? Então a gente percebe isso muito forte, então da importância de andar com Deus. Né? E o mais interessante também é que você trouxe um relato, você leu o texto que fala que não era um homem justo e íntegro em sua geração, não andava com Deus. E quando a gente pensa sobre justiça, é muito interessante a gente pensar como justiça hoje, né? Que não apenas vai num ato apenas de justiça da nossa vida, aquilo que nós fazemos como justo, né? Daquilo que nós trabalhamos como justo, mas e sim também pensar o que se tornou, o que é justiça diante de Deus. Né? Paulo fala isso em 1 Coríntios, né, no capítulo 1, versículo 30 a 31, falando que Yeshua se tornou para Deus justiça, sabedoria, redenção e santificação. Então acredito que o andar em justiça hoje é andarmos em Yeshua. Andarmos em Yeshua é andarmos em justiça. Né? Então, muito mais do que apenas termos uma prática, é andarmos nele. Né? Diariamente andar nele. Né? E também só um adendo interessante que fala essa palavra perfeito. Como essa palavra perfeito é muito rica. Né? Não era um homem perfeito. Quando a gente pega a raiz dessa palavra, fala de ser um homem inteiro. Um homem completo, né? Integral. A vida dele era integral naquilo que ele andava com Deus. E interessante, em Gênesis, capítulo 17, versículo 1, é uma exigência que o nosso Senhor faz a Abraão. Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. E isso para mim é muito interessante, porque quando Gênesis 12, o Senhor chama Abraão,
né, para sair da sua terra, que ele iria fazer de Abraão, né, algo, eu vou te tornar uma bênção para todos. Interessante falar assim, ele iria tornar Abraão. Ele iria tornar, Abraão não iria propriamente se tornar ele próprio, por si mesmo, mas o próprio Senhor iria tornar ele uma bênção. Como isso? Andando na presença. Uau, então eu vejo que assim, o andar na presença, para nós hoje, é o que precisamos. Exatamente. Nós precisamos andar na presença, você precisa andar na presença de Deus. Exatamente. Lembrando que tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida, você precisa de algo, do que andar na presença de Deus. Você andando na presença de Deus, Ele vai cumprir com aquilo que Ele mesmo falou, Ele vai tornar você aquilo que Ele disse que ia te tornar. Então, assim, a presença é importante. Ande na presença. Se andamos ansiosos é porque não estamos andando com Adonai. Podemos ser acometidos de uma ansiedade ou outra, pontualmente, mas andarmos ansiosos, eu acho que é a comprovação de que não estamos andando com Ele. Totalmente. Né? E que é o texto que você trouxe de Filipenses 4, Isso. que eu creio que é uma chave para nós neste tempo, porque ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, seja conhecido diante de Deus as vossas petições com ações de graças. Então, duas coisas é necessária para nós neste tempo. Primeiro, você colocar toda a ansiedade diante de Deus. Tudo que angustia você. E segundo, ações de graças. Tenha graças, tenha graça nos seus lábios, tenha graça na sua casa, tenha graça por tudo aquilo que Deus está nos proporcionando a viver. Então lance sobre Ele a tua ansiedade. E Pedro também vai falar, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Tem cuidado de nós. Ele cuida de nós. Então da importância para mantermos o nosso andar diante dEle, não pode haver ansiedade, porque ansiedade é uma palavra, né, no original grego, diz sobre divisão. Então aquele que anda ansioso, ele anda dividido. Então não existe você potencializar a sua ansiedade, você focar ela para algo bom, porque toda ansiedade tem que ser entregue diante de Deus, diante dele. Então entregue a sua ansiedade para o Senhor, entregue. Neste momento, se você está ansioso, entregue a sua ansiedade diante dele, porque ele cuida de você. Muito bom. E Yeshua complementa a respeito disso, ele fala sobre essa realidade, esse exemplo bem observado assim através da conduta dos pagãos, dos gentios. E aí em Mateus 6:28 ele fala assim, e porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Depois ele vai discorrendo sobre isso. 31 fala, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, como nos vestiremos, porque são os pagãos que se preocupam com estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Volta essa posição de tzedakah, de posição correta de justiça, que nos faz de sidiquim, e de todas essas coisas, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, não andeis ansiosos como os pagãos andam ansiosos. Os pagãos se preocupam com aquilo que tem que comer, com aquilo que tem que vestir, como é que vai morar, como é que vai viver, se sustentar. Os pagãos é que buscam essas coisas. Também completa, isso, Fábio? Com certeza. Vamos em frente, Fábio, aqui na Paraxá, na porção? Vamos nessa. A terra estava corrompida e cheia de violência, no contexto ali, na existencialidade de Noa ali, a volta de Noa, essa era a conjuntura de Noa, uma terra violenta e cheia de corrupção, totalmente igual, idêntico ao que nós estamos vivendo hoje, uma corrupção para todos os lados, uma violência para todos os lados, Então, contudo, Noa se deu a construção da arca. Havia uma conjuntura negativa, violência e corrupção, e Noa resolveu construir uma arca. Estamos vendo corrupção, estamos vendo violência à nossa volta. Construamos a nossa arca, construamos uma arca, nos tornemos essa arca. Sim. Não é isso? Esse é o renovo. Sim. Não é isso, Fábio? Isso. E é até interessante você esse ponto,
Porque vemos aqui, né, no versículo 5 de Gênesis, né, o Senhor viu que a maldade do homem havia se multiplicado. E isso para mim é muito interessante. Porque quando Yeshua também vai retratar para nós e marcar para nós um dos sinais da sua volta, ele fala em Mateus capítulo 24, se eu não me engano, versículo 10, ele vai falar, deixa eu só abrir aqui rapidamente, Mateus capítulo 24, no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então eu fico pensando, o cenário que logo mais para frente, depois ele vai falar, a partir do versículo 37, que um dos sinais da volta dele vai ser semelhante aos dias de Noé. Exatamente. Mas como se retrata esse dia? Se retrata por se multiplicar a iniquidade. E ao mesmo tempo, quando o Senhor olha ali em Gênesis, quando ele vê que se multiplicou a maldade no homem. Exatamente. Então, a corrupção, a violência. Então, o cenário que nós estamos presenciando e que vai também aumentar isso é esse aumento da iniquidade. Exatamente. E cada vez mais nós vamos ver o aumentar da violência, da corrupção, desta maldade. É sintomático. Não tem como. E o que interessante que Yeshua coloca, ele fala assim, através disso acontece algo, o amor se esfria. Exato. Então, para mim, é um ponto importante para que a gente possa observar. Exato. Porque eu creio que, ao mesmo tempo, como Noa, ele divinamente foi instruído. O autor de Hebreus vai falar isso para nós. Divinamente instruído de acontecimentos que ele nunca tinha visto. Nunca tinha acontecido sobre a terra. Ele amou o Senhor e começou a construção de uma arca. Uau, exatamente. Então, por ele ter amado o Senhor, algo não se esfriar no seu interior, ele fez uma construção. Que isso que para nós é o que você está falando agora. Ele construiu uma arca. Então, se a construção ela se dá pela base do amor. Se nós não amarmos, nós não temos como construir também essa arca, estarmos nesta arca, porque para construir a arca vai precisar de muito amor, vai precisar desenvolver o amor, vai precisar do amor estar aquecido, e que essa é a base. A base de todas as coisas é o amor. Então, assim, perceba-se se o teu amor não está esfriando. Perceba-se se o teu amor não está enfraquecendo diante de Deus. E como a gente percebe isso? O que eu acho muito interessante, eu tenho pensado sobre isso nesse tempo, como a gente percebe isso? É no nosso tratamento com o próximo. Porque olha só, 1 João capítulo 4, ele vai falar o seguinte, que a base do nosso amor não deve ser aquilo que o próximo faz por mim, ou deixa de fazer por mim. Mas a base do amor está em aquilo que Deus fez por nós. E o que ele fez por nós? Enviou seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Então, o meu amor para com o próximo, o meu amor para com o Kelvin, o meu amor tem que estar na base daquilo que Deus fez pela minha vida. Eu não tenho capacidade de amar o Kelvin de uma forma completa, mas o amor de Deus em mim faz com que eu ame o Kelvin de uma forma completa. Então não ame com o seu amor, ame com o amor de Deus. Porque o amor de Deus é completo. O amor de Deus é completo. E é muito interessante que Yeshua vai falar sobre isso em Mateus capítulo 5, 48. Olha que interessante. Rapidamente, só para 5, 48, ele está justamente falando dessa realidade do amor. Olha o que ele vai falar, desde o versículo 43, aí ele fala assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. A mesma palavra que aparece quando Noa era um homem perfeito,
E Yeshua retrata ela aqui de novo. Sede perfeito, seja um homem completo. E quem pode completar isso? Somente Ele. Seja completo em Yeshua. Se permita ser completo. Como? Amando os seus inimigos. Ame a todos. Ore por aquele que te persegue. Ore, meu irmão. Ore por isso. Não permita o seu amor esfriar. Não permita que a circunstância, o que as pessoas fazem por você, esfrie o teu coração. Não permita. Que o seu interior possa haver amor. Que você possa praticar isso. Amar. Orar. Ora por aquele que está te perseguindo, por aquele que fala mal de você, por aquele que amaldiçoa você e você ouve. Não fique, eu costumo falar uma frase, Kel, não fique bolado. Não fique bolado com isso. Sabe, meu irmão, não fique bolado. Né? Tem uma prática. Qual prática? Ore por aquele que te persegue. Ore por aquele que te persegue. Abençoa aquele que te amaldiçoa. Dessa maneira nós vamos ser completados em Deus. Exatamente. Quando Yeshua está falando, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai, ele está fazendo aqui uma aplicação da própria Torá. Em Devarim, capítulo 18, verso 13, Muito na lei bom. de Moisés. Verdade. Isso já está sendo recomendado lá em Deuteronômio. Então, Yeshua vem, ele não vem revogando a Torá, ele vem cumprindo a Torá. Né? Então, vamos em frente. Aí Noa, essa entrada na arca e essa entrada da arca nas águas é uma representação do batismo, o próprio batismo de Moshe no Êxodo, o próprio batismo de Josué no Jordão. Noa e sua família entram na arca enquanto que a vida normal continuava para todos os homens. Isso é interessante. Isso é muito interessante. A vida normal está aí, né? A corrupção, a violência, isso já passou a ser normal, mas eles entram na arca, constroem e entram na arca. O fôlego de vida foi tirado da criação, né? O fôlego que o homem teimoso, recebeu, e ao entrarem na arca viram Adonai fechando a porta por fora, né? Uma reflexão também que a gente pode entrar. Depois, a aliança, a partir do capítulo 6, o pressuposto da aliança era que Noa era justo. Sim. Voltamos a falar sobre justiça, dessa posição correta. Noa era justo em sua geração. A implicação dessa aliança foi a devida obediência de Noa. Em que ponto que ele obedeceu? No que Noa obedeceu? Ele obedeceu em construir a arca, esse serviço laboral, esse trabalho laboral. Aliás, é uma coisa que o judaísmo ensina muito. O homem tem que se dedicar a momentos de serviço laboral. Isso diz respeito à natureza do homem. Né? Quando que Noa obedeceu? Quando ele administrou a arca. Né? Falamos sobre cultivar e guardar, sobre o abade, chamar, que é ter a custódia. Fala sobre o culto. O culto de Noa era a construção da arca, a administração da arca, a manutenção da arca. Esse era o culto de Noa, né? No hebraico abad. Na colocação e manutenção das espécies e na entrada e manutenção da própria família. Aí falamos de aliança, falamos de legado, falamos de intercessão familiar. Então, enquanto Noa e sua família construíam a arca, a família estava inserida nesse mesmo projeto. Então, nós temos aqui o encargo de Noa e temos aqui a família de Noa. Ele fez a manutenção dos dois simultaneamente. Ele não priorizou um em detrimento do outro, nem vice-versa. Então, ele administrou as duas coisas juntas, simultâneas. Né? Então, isso tem muito a nos ensinar. Muito, não é isso? Muito. Esse, para mim, é um ponto também crucial neste tempo. Né? Ainda mais quando a gente percebe toda uma distorção, né, que acontece nas famílias, né? Então, muitos até maridos ou até mesmo esposas hoje que vão trabalhar, então se dedicam totalmente ao trabalho. Né? Então, a dedicação está apenas no trabalho em detrimento da família. E com um pensamento enganoso, que é isso que é muito interessante. Eu trabalho em prol deles. Exato. Eu trabalho em prol deles. Exato. Mas só que, na verdade, você está abandonando totalmente a sua família. Exato. Então, eu penso que como nós encontrarmos um equilíbrio nisso? Como nós encontrarmos isso? Está totalmente na vida do Espírito sobre nós. Né? Então eu creio que, como Paulo vai falar lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que o Espírito que está sobre nós, ele é de poder, de amor e de moderação.
Então o Espírito, ele vai trazer para nós um equilíbrio de vida, de como você saber se dedicar ao tempo devido ao seu trabalho, ao tempo devido à sua família, ao tempo devido àqueles que são casados, às suas esposas, àqueles que têm filhos, a seus filhos. Então a vida do Espírito, ela vai nos trazer esta graça de podermos andar sobre isso. Então da importância que muitas vezes o que falta é a vida do Espírito. E eu tenho pensado muito nisso, amigo, porque hoje é o grande complicador para nós. A ausência do Espírito. Nós podemos falar de algo, mas o que falta é a vida do Espírito. Porque olha só que interessante. Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 8, que aqueles que estão na carne não podem adorar a Deus. Mas aquele que anda no Espírito se inclina para coisas do Espírito. Cogita das coisas do Espírito. Ele cogita as coisas do Espírito. Ele vai pensar nas coisas do Espírito. E é muito interessante porque esse é um outro engano que está muitas vezes batendo na nossa mente. Que pensamos que a coisa do Espírito está apenas envolvido para que você faça algo dentro da igreja. Não, as coisas do Espírito é eu tocar na igreja. A coisa do Espírito é eu orar na igreja. A coisa do Espírito é eu pregar na igreja. Da esmola. Mas a coisa do Espírito é você cuidar da sua casa. A coisa do Espírito é você cuidar da sua esposa. As coisas do Espírito é você cuidar dos seus filhos. Isso é coisa do Espírito. Porque Deus instituiu a família. Isso. Então as coisas do Espírito é você se dedicar àquilo que Ele está mostrando como princípio. Em primeiro lugar, a família. Ele instituiu a família. Quem instituiu a família foi o nosso próprio Pai. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, e vai se unir à sua esposa. E ambos vão ser uma só carne. E o mais interessante, que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 3, se alguém aspira o episcopato, se alguém aspira a ser um líder congregacional, ele precisa ser irrepreensível. Família. Porque se você não cuidar bem da sua casa, como você vai cuidar das coisas da casa da casa de Deus? Então a gente vê hoje um quebrar desse princípio. O porquê a gente vê, né, eu costumo falar que a igreja não fica fraca, né, porque a igreja tem um cabeça, e o cabeça é Yeshua. Mas nós vemos instituições, nós vemos lugares, nós vemos irmãos nossos que se reúnem em um lugar, e esse lugar vai se enfraquecendo por causa de quebra de princípio. Princípios básicos. Elementares. Por quebrar esses princípios, você percebe uma fraqueza. E aí você vai pensar, Paulo também fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 11, né? Porque há muitos que dormem e doentes dentre vós, por causa de quebra de princípio. Exato. Princípio de aliança. O princípio de aliança sendo quebrado gera enfermidade e doença no nosso meio, e muitos começam a dormir. Então, perceba-se, se o que está com você, se está dormindo, é por causa, talvez, está tendo quebra de aliança com o Senhor, com o nosso Pai. Então, assim, volte a sua vida à aliança, pratique princípio. Por quê? Sabe por quê, amigo? Eu fico pensando também que, assim, hoje, né, a gente vê também, assim, muitos líderes sendo pressionados pelos seus liderados. E aí ele se sente pressionado, e aí ele quer dar a vida com toda a boa intenção, mas ele mata todos os princípios que ele tem diante de Deus. E nisso, em detrimento disso, ele destrói até mesmo seu ministério, seu chamado, porque você não pode abrir mão dos princípios, daquilo que ele te chamou. Não abre mão por causa do povo, não abre mão por causa de pessoas, não abra mão de nada. E até Noah não abriu mão da família. Não abriu. Por causa da... Ele se dedicou. Ele conseguiu conduzir o encargo e a família. Andaram juntos. Supriu os dois ao mesmo tempo. E eu até me lembrei agora de Pedro, falando em Atos capítulo 5, que ele fala assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Queridos, guarde isso. O importante neste tempo é obedecermos a Deus e não aos homens. Obedeça ao Senhor. Se nós obedecemos ao Senhor, que é o princípio de todas as coisas,
né, você vai desenvolver, você vai crescer, você vai ver, né, a sua posteridade, você vai ver os seus crescendo, desenvolvendo, sendo fortalecidos, não mais dormindo, mas se erguendo diante dele, né, neste tempo. Muito bom. Aí podemos chegar no fim da tempestade, capítulo 8, verso 2 até o 12 ali, 40 dias e 40 noites depois, aquele dilúvio, a arca repousa no 17º dia do 7º mês, o mês de Tishrei, em Ararote. Ararote fala de precipitação da maldição, ou seja, toda aquela maldição que estava vigorando até então, aquela maldição em vigor, a respeito da terra, a respeito da fadiga do homem, a respeito do sangue que verteu-se na terra por causa do assassinato de Abel, quando Caim matou Abel. Então nós vemos essa maldição sendo removida da terra, né? Então por isso Ararote, a maldição foi precipitada, acabou o seu ciclo de maldição, né? Então nós temos aqui esse tempo de preparação, 40 dias, 40 noites, fala de preparação. Moisés leva 40 dias para receber a Torá, depois Yeshua 40 dias também no deserto, e depois a pomba, né, ela vai fazer ali uma verificação, um reconhecimento da terra, e aí a pomba volta depois do 7º dia. No 7º dia, aquela pomba que Noé liberou, volta com um ramo da oliveira no seu bico. E aí isso é interessante. O 7º dia, depois da chegada da arca, fala exatamente sobre o 7º dia da festa de Sukkot, tabernáculos, que é quando os sacerdotes, com seus jarrões de água, derramam água sobre o altar do sacrifício ao final da festa de Sukkot, cantando o Salmo 118, bendito aquele que vem em nome de Adonai, hosana nas alturas. Salva-nos hoje, Adonai, dá-nos hoje a prosperidade, salva-nos hoje. Nós vemos em João, Evangelho de João, Yohanan, capítulo 7, nós vemos aí, Yeshua está lá observando os sacerdotes dando 7 voltas ao redor do altar no 7º dia da 7ª festa de tabernáculos, que fala sobre a habitação do Mashiach entre nós, sim, da habitação de Adonai, do próprio Adonai entre nós. No 7º mês, que é o mês de Tishrei, que é o mês característico de julgamento e perdão sobre a terra. Então, ao final da 7ª volta, Yeshua se levanta e fala: essa água aí sou eu. Se você crê no Espírito, como diz o quê? Mateus em diante? Não, como diz a Torá, os Salmos e os profetas, como diz as Escrituras, a Tanakh, como diz a Tanakh, do seu interior fluirão rios de águas vivas, né? Vinde a mim, todos vós que estáis com sede. Quem tem sede, vem a mim beber dessa água, né? Um cumprimento messiânico tremendo, perfeito. Esse texto é muito rico. Perfeito. Esse texto é muito rico. Inclusive nós estávamos agora no Rio de Janeiro, né, e meu amigo e mentor Fábio Souza falou sobre esse texto, e foi muito interessante, realmente assim, imagine vendo a festa e todos os sacerdotes olhando isso e levantam um momento célebre da festa. Um momento célebre. E eles estão assim: salva-nos, Adonai, salva-nos, a raiz é Yashua. Imagina ele falando isso e ele se apresenta e fala assim: eu sou isso. Você está com sede, eu sou essa água que você... Yashua Adonai, Yashua, eu sou Yeshua. Isso é muito doido. Eu sou a salvação. Isso é muito doido, porque até, e é muito interessante para nós que ele fala: se você crê em mim, rios de água viva vão fluir do seu interior. Vai fluir do seu interior. Exato. Aí é o movimento do Espírito, aí é Shavuot, aí é Pentecostes. Aí é algo, como eu costumo falar assim, isso é poderoso demais, irmão. Isso é poderoso demais. E aí nós temos que estar lá em Jerusalém para ver essa medida do Espírito subir em Shavuot, em Pentecostes. Algo vai acontecer em Jerusalém, algo vai acontecer em Israel, algo vai acontecer na terra, nas nações, nessas datas específicas. Creio nisso, e eu acredito. Eu queria só colocar esse ponto importante para nós neste momento, assim, né? Creia nisso. Creia nisso, meu amigo, meu irmão, você que está nos vendo, só creia nisso. Rios de água viva fluirão no nosso interior. Exato. Rios de água viva, né? Se guarde isso dentro de você, porque hoje o que falta é a vida.
É esse fluir, né, da água viva, porque veja como é interessante. A água era justamente colocada no templo para poder limpar as escadas. Né? Então, quando você vê a água fluindo de você, ela limpa você. Ela não permite que você fique doente, ela não permite que você fique estressado, ela não permite que você fique amargurado, ela não permite que você entre em falta de perdão, que você entre em qualquer coisa que distancie a sua vida de Deus. Né? Então, assim, creia nisso. Aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Busque por estas águas. Exatamente. Busque por estas águas, porque estas águas significam a vida do Espírito dentro de nós. Nós temos elementos importantes ali. Para que esse movimento do Espírito aconteça, creia nele. Quem? Yeshua. Conforme diz a Torá, os Salmos e os Profetas. Nós estamos prestando um serviço aqui. O cristianismo hoje é para Yeshua o que o judaísmo foi para ele na sua época. O judaísmo não reconheceu Yeshua. E hoje nós não reconhecemos Yeshua conforme a revelação da Torá, dos Salmos e dos Profetas. Nós precisamos reaver a vida do Mashiach através da Torá, dos Salmos e dos Profetas. É importante isso. A respeito da oliveira, Fábio, a oliveira é conhecida pela sua força. Ela cresce em qualquer circunstância, no alto do monte, no vale, ela cresce no semiárido, ela cresce no brejo. Então, ela brota e cresce até mesmo dentre outras raízes. Isso fala de determinação. A oliveira nós sabemos que é Israel, né? Salmo 52, eu porém sou como uma oliveira que floresce na casa de Adonai, confio no constante amor de Deus para sempre e eternamente. Salmo 128, tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Os nossos filhos, o rebento da oliveira ao redor da nossa mesa. Né? Uma oliveira brota até cerca de 10 ou mais mudas. Olha que interessante isso. Tá? Vamos em frente? Podemos ir? Vamos. Noa constrói um altar, Gênesis 8 em diante. Uau, é um ponto importante. Ponto importante? Demais. Vamos lá então. Porque todos os homens que você vai ver, né, como falamos aqui no início, que te carregaram a semente foram aqueles que construíram altares. Todos. Você pode olhar, Abraão construiu altar, Moisés construiu altar, né, Davi construiu altar, todos os homens construíram altar. Você vê os profetas restaurando o altar que estava caindo, e não dá importância de construirmos altar diante do Senhor. Se nós somos homens que professamos o nome dele, nós precisamos também construir altares. Exatamente. Nós precisamos de altares, queridos. Construa um altar na tua casa, construa um altar com seus filhos, construa um altar com a sua família, construa o altar. O altar fala de estarmos diante dele, o altar fala de devoção, o altar fala de estarmos entregue a ele, né, de rendermos tudo a ele. O altar fala disso. Né? Então construa o altar na sua vida, priorize construir altares. Priorize construir altares. Muitas vezes nós priorizamos tantas coisas e esquecemos de construir altar. Exatamente. Construa o altar, querido. Exatamente. Construa o altar. Muito bom. A respeito da bênção e maldição, a brahá e a maldição de Noa, Noa abençoa Sem e amaldiçoa Cã e a Canaã, seu filho, né? O filho do filho. Então essa maldição ela se transforma numa maldição milenar e depois nós vemos Yeshua tratando de frente com essa mesma maldição. Parou um pouquinho. Não sei. Quantos minutos deu? 30. Acho que deu mais. Acho que deu mais. Deu mais. Qual que foi a informação? Deixa eu ver aqui. De novo, mesma informação. Mesma tela? Mas daí aqui, amor, ó. Aí aqui, ó. Connect. Mas aí Porque perdeu tudo? tá conectando ali, ó. Porque ali tá, ó. Continua, ó. Continua? Continua. É só o celular que desconectou. Não perdeu, né? Não. Bom. Vamos botar nesse ponto, amor. Tá? A maldição, né? Bom, a bênção e a maldição de Noa. Então Noa abençoa Sem e amaldiçoa a Canaã, filho de Cã, seu neto.
e essa maldição se transforma numa maldição milenar. Depois vemos Yeshua em Mateus 15 tratando com essa mesma maldição, na ocasião da enfermidade daquela filha da mulher cananeia. Então nós vemos ali em Mateus 15 que Yeshua, versos 21 ao 28, Yeshua, ele ignora aquela mulher, tentando trazer aquela mulher para um campo de humilhação, para um campo de quebrantamento, de contrição, de esvaziamento, né? Aquela mulher precisava passar por aquela intercessão milenar, né? Então aquela mulher, ela entende isso, ela se submete a isso. Depois Yeshua, depois desse tempo de ignorar a mulher, ele questiona a mulher a respeito do pão que era reservado para os filhos. Aquele pão tinha que ser destinado para os filhos, para Israel, não para os gentios. E aquela mulher diz assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então ela alcança um lugar de quebrantamento, ela alcança um lugar de necessidade, ela alcança esse lugar de reconhecimento da sua necessidade, da sua necessidade da própria manifestação salvífica do Senhor Yeshua ali. Então Yeshua fala: olha, seja feito então conforme a sua fé. Ok? Então eu não vou destinar esse pão apenas para Israel, vou destinar para os gentios, por causa da sua fé. Então por causa disso, a filha daquela mulher foi curada. Então nós vemos uma libertação milenária, uma maldição que era para Canaã. Então foi removida essa maldição através de Yeshua. Uau! Né? Uau! E você falando sobre isso agora, me permita que me veio um pensamento aqui, porque olha que interessante. Quando Noa fala: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Olha que interessante. Aqui ele está colocando uma bênção exclusiva para os descendentes de Sem. E tanto Canaã quanto Jafé teriam que habitar e servir a Sem. E o interessante é que isso, quando a gente vai olhar a revolta e a inveja, né, dos irmãos sobre a escolha que Deus fez. Por que Noa abençoou Sem? Era uma escolha de Deus sobre a vida de Sem. E aí por isso que nós vemos hoje, né, não somente nesse território perto ali de Israel, mas em todo o mundo, né, se levantando quantos o que nós chamamos hoje, denominamos como os antissemitas, né, que são totalmente contrário à semente de Sem, que seria de Israel. Então, totalmente contrário a uma escolha de Deus. Olha que doido. O homem se volta contra a escolha de Deus. Deus escolhe e o homem se volta contra, ele tem inveja. E é interessante que, veja só, a inveja priva você e a minha vida de desfrutar daquilo que Deus escolheu. Se como a gente vê, eu vejo que Deus escolheu a vida do meu irmão, se eu me sujeito a essa escolha, eu desfruto desta bênção junto com o meu irmão. Que olha só, pense comigo, o que me veio agora na minha mente. Quando nasceu Ismael, e Ismael foi o primeiro, como se fosse era o mais velho filho de Abraão, né? Mas não a escolha de Deus, que a escolha de Deus viria através de Sara e não de Agar, né? Mas perceba-se, Ismael só foi embora da casa de Abraão por causa que ele caçoou de seu irmão. Então pense aqui comigo, se ele não tivesse caçoado do seu irmão, ele poderia servir a Isaac e desfrutar da bênção de Isaac. Na casa do pai. Na casa do pai. Mas porque ele caçoou da escolha de Deus, se achando que ele era mais forte, se achando que ele era o melhor, ele foi privado de desfrutar da bênção de Deus. Destinado ao deserto. Destinado ao deserto, entregue. Por mais que a sua descendência iria sair príncipes, 12 príncipes. Mas foi privado da presença. Então o que eu quero dizer com isso?
Meu irmão, preste atenção se o nosso interior também não está possuído de inveja contra a escolha que Deus faz. Porque veja comigo, olha o texto que me vem agora em mente. Olha só, meu amigo. 1 Samuel, capítulo 23, vai falar da vida de Jonatas. Jonatas era filho de Saul, o primeiro rei de Israel. A escolha do povo. Jonatas era o descendente legal do reino a Israel. Mas quando Jonatas viu que Deus estava escolhendo um outro homem, ele viu que Davi era próspero em tudo aquilo que ele fazia. Jonatas o amou. Exato. E aí ele entrega a sua espada, sua capa, Faz uma aliança. e faz uma aliança com Davi. E no capítulo 23, logo depois, quando Saul é tomado de inveja pela escolha de Deus, e o espírito sai dele, e ele começa a perseguir Davi. E aí Jonatas fala uma palavra para Davi que eu fiquei muito impressionado com isso. Ele vai falar assim: meu pai nunca vai te alcançar. Uau. E ele sabe disso. Uma profecia. E eu sei que você vai reinar. E eu vou ser o segundo no seu reino. Uau! Muito bom. Ele não foi possuído de inveja. E quando ele se sujeitou à escolha de Deus, ele desfrutou daquilo que estava sobre Davi. Mas aí você vai poder me perguntar assim, mas como ele desfrutou sendo que ele morreu? Ele morreu, mas o seu filho Mefibosete comia junto da mesa com Davi. Então, ou seja, o que eu quero dizer? Se nós submetermos à escolha de Deus, Deus escolheu um povo, Deus escolheu Israel, meu irmão. Ele escolheu um povo. Ele também nos escolheu através de Yeshua. Mas não permita que o seu interior seja possuído de inveja. Exatamente. Para que você não recorra a lutar contra as escolhas de Deus. Porque se você dominar isso dentro de você, por causa que isso foi a causa que Caim matou Abel, teve inveja de seu irmão, também pela escolha de Deus. Por causa da oferta, gente. Por causa da oferta, o meu irmão foi aceito e eu não. Exatamente. Né? Deus não havia rejeitado a Caim. Rejeitou só a oferta. Apenas então, faça direito. Apreciou mais a oferta do irmão. Que eu te recebo. Então assim, tome cuidado com a inveja, querido. Isso. A inveja corrói o interior. Não, terrível, porque a inveja de Caim amaldiçoou a terra. A inveja de Caim fez com que ele assassinasse seu irmão. E aí toda sorte de males para a terra, né? A maldição sobre a terra por causa do sangue vertido na terra. A terra clama. Onde está o seu irmão? A terra tem clamado a vida dele. Né? Então, falamos sobre isso, né, Fábio? Matamos nossos irmãos dentro do nosso coração. Total. Onde está o nosso irmão? Por acaso sou tutor dele? Né? Matamos nossos irmãos dentro de nós. Então, é uma aplicação bem importante isso. Vamos em frente, Fábio? Vamos. A Torre de Babel, Gênesis 11, capítulo 11, do 1 em diante, nós vemos um princípio importante. Façamos uma torre alta para que o nosso nome seja reconhecido. Isso. E para que não sejamos espalhados. E aí vem confusão na linguagem, na comunicação deles, né? E depois nós vemos uma conclusão também do próprio Novo Testamento, Beit Hadashah, quando Yeshua, a intenção de Yeshua era que os discípulos dele, os seus emissários, os apóstolos, Sim. fossem cheios do Ruach, para que fossem espalhados. Para que fossem espalhados a partir de Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra, né? Sendo testemunhas, né? Do Messias até os confins da terra. Ou seja, o Evangelho veio para os seus não aceitaram, né? E o Evangelho chegou até nós. Nós sabemos que o próprio Deus fechou os olhos do entendimento de Israel para que o Evangelho chegasse até nós gentios. E agora eis que se abre a porta de salvação para Israel também. Então nós precisamos voltar a Israel e agora, a partir de agora, voltar servindo a Israel nesse sentido. Né? Por isso que nós estamos aqui. Então, é interessante esse princípio de façamos uma torre alta para que o nosso nome seja reconhecido, né? É justamente o contrário disso. Né?
É isso, Fábio? A respeito do rei de Babel, podemos avançar para Haftará de Isaías ou você quer complementar? Não, podemos. Na Torre de Babel. Podemos avançar. Então vamos lá. Isaías, Haftará. Haftará é a menção que os profetas fazem a respeito dessa porção, cujo cumprimento está no futuro, está por vir. Então, Isaías 54, vamos lá, verso 1 diz assim: Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz Adonai. Alarga o espaço da tua tenda, estende-se o todo da tua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Aqui diferente de Babel, né? Sejam espalhadas sobre as nações, possuam as nações, né? Povoem as cidades, né? Se espalhem. Depois nós vemos aqui um discorrer a respeito do Redentor, que é o renovo, que nós chamamos de renovo. Sim. O Redentor de Israel. Redentor é aquele que redime, aquele que muda a realidade, é aquele que traz o resgate, né? Redenção é desempregar aquele que oprime. Verso 9 em diante, porque isto é para mim, verso 9 do 54, isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Aqui o Eterno falando com a humanidade, né? A respeito da aliança dele. Não mais a terra será inundada pelas águas como foi naquele momento de Noé. Então, uma Haftará aqui apontando sobre a redenção. Sim. Quem é o Redentor de Israel? É o próprio Mashiach, né? Ele é o renovo. Então, essa habitação de Israel sendo multiplicada, sendo alargada, essa posteridade, nós somos a posteridade de Israel, né? Não necessariamente Israel é filho de Abraão, mas sim os da fé. Então, nós somos os filhos de Abraão por causa da nossa fé. Então, somos filhos de Abraão pela fé, mais do que propriamente os israelitas, justamente por causa da nossa fé. A Shaul fala sobre isso, o apóstolo Paulo fala sobre isso. E aí, complementando com a Brit Hadashah, Mateus 24, isso. Clássico, e Yeshua já no final da sua carreira messiânica, pouco antes de se entregar, porque ele mesmo se entregou, ninguém o matou, ele mesmo a si próprio se entregou. Então, Mateus 24 complementa a respeito dessa porção. Sim. Permita só, eu quero só fazer um comentário sobre isso. E eu queria que você refletisse também sobre Lucas 17, porque Lucas 17 vai retratar desse mesmo texto, né, onde que o Kevin estava falando, de Mateus 24, onde vai tratar sobre que a vinda dele seria semelhante aos dias de Noé. Mas em Lucas 17, Lucas vai mencionar também que é a mesma figura falando da vida de Ló, dos dias de Ló em Sodoma e Gomorra. E para mim ficou muito interessante, porque Lucas trouxe esse adendo trazendo de Ló. Ele foi minucioso a trazer isso, porque há uma figura interessante na cidade de Sodoma e Gomorra. Veja comigo, em Ezequiel capítulo 16, no versículo 49 e 50, se não me falha a memória, 49 e 50, e ele vai falar que o pecado da cidade de Sodoma era a sua luxúria. Porque eles eram orgulhosos, tinha fartura de pão e não visitava o necessitado. Não faziam justiça. E a história retrata que nesta cidade, quando entrava um pobre, eles deixavam esse pobre morrer de fome. Não tinham cuidado com o estrangeiro. Não tinham cuidado com o estrangeiro. E fala a história que entrou um pobre e eles perceberam que 10 dias eles deixavam ele sem pão e água. Então todos os pobres que entravam naquela cidade morriam. Mas entrou um pobre naquela cidade, eles perceberam que passaram 10 dias e ele não morreu.
E eles começaram a investigar isso porque não morreram. E quando viram que uma jovem alimentava este pobre com pão e água. Pegaram essa jovem, cobriram ela de mel e colocaram ela para as abelhas picarem. Essa jovem morreu. Por isso o Senhor desce e falou: eu preciso ver a maldade que está acontecendo sobre aquela terra. A maldade subiu. A medida da maldade subiu. Ela cresceu. Exato. E a gente percebe que esse cenário é o que está acontecendo também nos nossos dias. O tanto da figura de Noé, quando a gente olha uma depravação de desejo, o homem entregue aos seus desejos. O homem entregue. Percebemos que isso é uma das causas da ira de Deus. Como Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque o homem suprime a verdade, Deus entrega o homem aos seus desejos. Então nota-se que a entrega de Deus é porque você, é porque a humanidade, é porque muitas vezes nós suprimimos a verdade. E quem é a verdade? A verdade é o nosso Mashiach. Ele se apresenta como a verdade. Né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E é muito interessante que, olha só, quando o próprio Yeshua vai falar em João capítulo 16, versículo 13, que o Espírito, cujo ele falou em João capítulo 7, que iria estar fluindo sobre nós, este Espírito iria nos guiar a toda a verdade. Uau! Então eu fiquei aqui pensando, se ele iria nos guiar à verdade, e se a minha vida não está sendo guiada sobre a verdade, é sinal que o Espírito não está operando em mim. Exato. Se você não está sendo guiado sobre a verdade, e a verdade vai falar de uma pessoa, a verdade não é um conceito, a verdade não é uma ideia, a verdade não como que a gente fala, é justamente isso, né? Não, existe a tua verdade e a minha verdade. Não é relativa. Não é relativa. Isso, justamente essa palavra. Ela não é relativa. A verdade é uma pessoa, ela é exata. A verdade é Yeshua, querido. Então, se nós não estivermos sendo guiados à pessoa de Yeshua, ou seja, se Yeshua não está sendo formado em você, se Yeshua não está sendo formado em mim, eu não estou sendo guiado pelo Espírito. Porque o Espírito vai me guiar toda a verdade, vai fazer com que a pessoa, o homem Yeshua, cresça em minha vida. E é isso que Paulo fala em Efésios capítulo 4, 13. Lembra que ele vai falar? Que os serviços ministeriais é para a edificação dos santos, até que todos nós cheguemos à unidade da fé, à estatura do varão perfeito, ao pleno conhecimento do nosso Senhor. Essa é a função do Espírito de nos guiar à estatura de Cristo. E o mais interessante, eu queria que depois você pensasse sobre isso, porque Paulo fala na continuação do texto de Efésios, que a maneira de não sermos enganados e nem vivemos uma oscilação de vida está em crescermos na pessoa de Yeshua. Então, se você não quer viver uma vida de engano, se você não quer viver uma vida oscilante, Yeshua precisa ser formado em você. E é o que Paulo fala também em Gálatas capítulo 4, quando ele fala que, filhinhos, ele está falando para Gálatas, eu estou sofrendo dores de parto até que o Mashiach seja formado em vocês. Então, ter a forma de Yeshua neste tempo é importante, querido, porque nós já vivemos um cenário que vai retratar sua volta. Nós já vivemos esse cenário de luxúria, nós já vivemos esse cenário de entrega dos prazeres, nós já vivemos esse cenário de homens que não se importam mais com o pobre, ele pouco se importa com o pobre. Nós já vivemos um cenário de homens que entregam todo tipo de prazer sexual e não estão dando importância à verdade. Nós já vivemos esse cenário. São os nossos dias. Né? São os nossos dias. Então, o que vai nos livrar disso? É cada vez mais crescermos na pessoa de Yeshua. Temos ele. Crescer a estatura. Como Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 13. Assim, quando o perfeito ele vai vir, ele vai aniquilar aquilo que é imperfeito.
E ele fala algo interessante também quando ele fala assim, quando eu era menino, eu falava com o menino, eu pensava com o menino, e eu agia com o menino. Mas quando eu me tornei homem, eu larguei as coisas de menino. E eu fico pensando que Paulo está falando isso não apenas de ele se tornou um homem responsável, mas ele se tornou um homem em Yeshua. Yeshua cresceu nele. Por isso que ele vai falar em Gálatas capítulo 2, 20. Agora já estou crucificado, e vivo não mais eu, mas o Mashiach vive em mim. Então, meu querido, eu creio que essa é uma palavra totalmente importante para nós nesse tempo. Precisamos nos tornar semelhante ao seu Filho. Romanos capítulo 8, versículo 29. Nós precisamos, essa é a vontade do nosso Pai. Gênesis 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Paulo reafirma isso, fala assim, a vontade de Deus. Olha o que ele vai falar no versículo 28. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aquele que de antemão ele chamou, ele nos conheceu para sermos conforme a imagem de seu Filho. Imagem ali é com estado mental. Estado mental. Essa é a semelhança moral. Semelhança moral. Aí ele vai também falar aos Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. No Mashiach, Yeshua. O qual, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Antes, si mesmo se humilhou, tomando forma de homem. Ele se tornou um homem. E sendo achado em homem, ele se tornou um servo. E sendo achado um servo, ele se esvaziou. E ele se esvaziou, ele se humilhou. Até a sua morte. E ele foi obediente até a morte de cruz. Meu irmão, esse é o nosso caminho. Nosso caminho é termos a mesma atitude de nosso Senhor Yeshua. O mesmo sentimento. Se esvazie. Não reivindique nada para você mesmo, porque isso é a palavra usurpação. Se humilhe a si mesmo e seja obediente até a morte. Porque desta maneira o Senhor exaltou o nosso Mashiach, o nosso Senhor. Ele deu um nome que é acima de todo nome. Vamos lá, Mateus 24? Vamos lá. Mateus 24, a parábola da figueira, fala sobre a renovação dos ramos. Isso faz menção a Israel também. Então, quando virem essas coisas, essa renovação dos ramos, então sabeis que o dia está próximo, está às portas. Não passará esta geração, não passará esse tipo de pessoas, não passará esse tipo de geração. Muito bom. Né? E depois continua, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Assim como foi nos dias de Noa, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, aqui toda sorte de casamento, toda sorte de aliança, até o dia em que Noa entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então nós estamos vivendo essa semelhança, essa similaridade. São os dias de Noé e nós estamos construindo uma arca. São dias de violência, são dias de corrupção, são dias de violência, são dias de corrupção. Nós estamos construindo uma arca. Estamos construindo uma arca. Podemos fazer rapidamente assim uma reflexão breve sobre o batismo na água, o batismo de João Batista, o batismo de arrependimento, a purificação da água. Nós estamos sendo lavados para purificação através da ministração da palavra. Em Mateus 15 já fizemos menção disso, a libertação da filha da mulher cananeia, aquela maldição milenar. E aí eu quero complementar, Fábio, assim, ao meu ver, uma conclusão assim que fecha a Kéfas, primeira carta de Kéfas de Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3,18 em diante diz assim: Pois também o Mashiach morreu, o Messias morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos,
para conduzir-vos a Deus. É interessante porque a justiça de Noa fez com que ele fizesse uma aliança com o Eterno. Aqui nós alcançamos essa posição de justiça por causa da injustiça que o justo sofreu. Então ele nos conduziu ao Eterno, a Deus, morto sim na carne, Yeshua, mas vivificado no Ruach, no pneuma, no espírito, não no Ruach, no pneuma, no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ele foi e pregou aos espíritos em prisão, aos outros pneumas. O espírito do homem é a pessoa verdadeira. Sim. Nós estávamos aprisionados e ele foi e pregou a nós, que estávamos em prisão. Verso 20, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Adonai aguardava nos dias de Noa, enquanto se preparava a arca. Então foram desobedientes enquanto a longanimidade operava, como foram nos dias em que Noa preparou a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas, uma semente, através da água foram salvas, a qual também, figurando o batismo, aqui é a figura do batismo, agora também vos salva vocês, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Então temos uma boa consciência para com Deus. O autor de Hebreus fala que o sangue de Yeshua purifica até a consciência do pecado. Sim. Por meio então da ressurreição de Yeshua, o Mashiach, Yeshua filho de Davi, Yeshua filho de José, o qual, depois de ir para o céu, agora está à destra de Deus. Falamos sobre o Metatron, né? Ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Tudo está subordinado agora ao Filho de Deus, Yeshua. Ele veio por nós, e se entregou por nós, e morreu por nós, e ressuscitou por nós. É isso? Fechou, Fábio? Esse texto aqui é... Fechou, né? Tinha que ficar aqui, né, Fábio? Se falarmos agora, porque é muito que ele fala assim, por quê? E eu já logo pensei, já desde o início desse texto, né? Mas é muita coisa aqui que iria falar. Sim. Mas eu queria só deixar um adendo interessante assim, leia esse capítulo com muita atenção, leia, porque desde o primeiro capítulo ele vai falar algo muito interessante que vem de encontro com a nossa realidade também de hoje. Ele vai falar: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos. Aqui é um princípio, querido, muito poderoso. A mulher ganha o marido apenas com a sujeição, sem precisar falar uma palavra. Eu tenho sido impactado com esse texto. Sabe por quê? Porque ele fala no versículo 4 que o importa a vida do homem é o coração incorruptível, um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Sabe o que é um espírito manso e quieto? É aquele mesmo espírito do nosso Mashiach. Porque ele, em Mateus capítulo 11, ele fala assim, aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe por quê? Porque muitas vezes hoje, nesse tempo, a gente vê pessoas buscando tantas coisas. Nossos irmãos, às vezes você quer buscar poder. Eu amo poder. Eu amo orar, eu amo estar, né, nas reuniões de oração. Eu gosto muito disso. Mas Yeshua fala assim, aprende comigo que sou manso e humilde de coração. E sabe que quando você encontra isso, você encontra descanso para a sua alma. Você encontra descanso para a sua vida. Então aqui, aí depois ele vem falando assim, todos nós sejamos, versículo 8, de um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Agora eu queria deixar esse texto para finalizar, esse versículo, só a continuação, que é para os nossos dias. Você quer, porque quem quer amar a vida e ver dias bons? Você quer amar a vida e ver dias bons? Eu também quero. Aí olha o que o texto fala: refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem.
busque a Shalom e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal se fordes seguidores do bem? Mas também se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurados. Uau, que lindo! Querido, isso é lindo. Sabe o que a palavra bem-aventurado significa no hebraico? Essa palavra é Yesher, e ela quer dizer aquele que prossegue e avança. Então não é apenas uma pessoa feliz, mas aquele que prossegue e avança, não falando mal dos outros, guardando a sua boca do mal, bendizendo as pessoas, sendo humilde de espírito, dando a outra face, ficando feliz quando as pessoas falam mal de você e inventa todos os males contra a sua vida por causa do nome de Yeshua. Estes são bem-aventurados. Estes vão ver dias felizes. Eu quero que você, eu e nós possamos ver dias felizes. E é desta forma, querido. É nos tornando semelhante a Yeshua. Muito bem. Fechamos nossa paraxá, nossa porção de hoje, porção Noa. Fechamos e semana que vem estamos de volta. Se Adonai permitir. Assim seja. Boa semana, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, vai para sua casa. Shabbat Shalom para todos nós. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.